Lavo, tem uma pergunta provocadora aqui para você. Não estou conseguindo ver o nome, mas como você comentaria o capitalismo ocidental? Tua posição? Como? Não é o capitalismo, é o capitulacionismo. Capitulacionismo. Eu interpreto, em primeiro lugar, que ele não é bem um capitulacionismo. Esse negócio está cheio de gente que está trabalhando para o lado de lá. Não tem capitulacionismo, tem traição. Tem sujeito vendido, isso tem. Agora, essas coisas, vamos dizer, eu estou dizendo isso não porque eu saiba caso por caso, fulano de tal tem uma conexão com não sei o quê. Com relação à situação presente, não sei, mas eu estudei a história do passado. Então você veja, por exemplo, nos Estados Unidos, houve aquele forrobodó nos anos 50 porque o tal do Joe McCarthy disse que havia 57 agentes soviéticos no governo americano. E todo mundo diz, caça as bruxas, etc, etc. Bom, depois que acabou a União Soviética e se abriu os arquivos de Moscou, se descobriu quantos agentes havia mesmo. Tem mais de 300. Está entendendo? Então, muita gente que se fez de ofendido com aquilo, na verdade, não era ofendido. O próprio sujeito que estava denunciando a caça às bruxas era um agente soviético. Hoje, isso está esclarecido definitivamente. Não é... No Brasil, não, porque nada do que se... Nos últimos 12 ou 13 anos, o que os historiadores descobriam nos arquivos de Moscou é assim, montanhas e montanhas e montanhas de fatos. E o que tem saído sobre isso no mundo é muita coisa. No Brasil não saiu nada até agora. Ninguém sabe de coisa nenhuma. Né? Outro dia, por exemplo, eu disse isso para a pessoa, porque tem 40 livros que mostram, livros que incluem um facsímile, todos os documentos e tal. A pessoa disse, você está defendendo o Joe McCarthy? Ai, que horror! Eu falei, mas como defendendo? Não se trata disso, é um negócio de história, já foi, quer dizer, não posso tomar partido numa briga que já acabou quando eu tinha 5 anos de idade, não é isso, né? É simplesmente, estou dizendo, olha, o cara disse que tinha 57, ele na verdade não sabia de nada, o McCarthy não sabia de nada, ele acertou por, como é que se diz, no escuro. Você vê que pela sucessão de burrada que ele fez, ele não está sabendo, alguém assoprou a coisa para ele, e ele já, querendo fazer sucesso, sobe na tribuna da Câmara e mete a boca no trombone, tá certo? Mas ele não sabia, não tinha realmente prova de nada, tá entendeu? Então, quem não tem prova, se você tem uma denúncia de um crime e não tem prova, e não tem uma coisa certa, o que você faz? Você sai gritando? Não, você vai investigar, não é isso? Ele não investigou nada, já fez aquela barulheira toda na hora e se deu muito mal, é claro que tinha que se dar muito mal. E desmoralizou a sua própria causa. Está compreendendo? Mas o fato é que os agentes da KGB estavam lá mesmo, e hoje a gente sabe os nomes de todos eles. Vocês descobriram coisas absolutamente assombrosas nos últimos 10 anos. O público brasileiro ignora tudo isso. Existem uns 200 livros sobre isso, importantíssimos, que estão no mundo inteiro, estão dando um bafafá. Aqui não. Então eu não vejo muito capitulacionismo, porque por analogia, tá certo? Esse pessoal que quer muito apaziguar, quer passar a mão na cabeça de terrorista, eles não são apaziguadores, não. Eles estão do lado de lá mesmo. Eu quando li, por exemplo, essa notícia desses deputados que queriam o Tribunal Penal Internacional caçando lá o governo de Israel, você vai dizer, isso é capitulacionismo? Eu falei, nada, não me engana. Daqui uns anos você abre um arquivo, aparece, esse cara ele era meio do Al-Qaeda, tá aqui, ou então recebeu uma grana. Eu não tenho prova disso, estou falando por analogia apenas, tá entendendo? E como isso já aconteceu muitas vezes ao longo do século XX, eu suponho que esteja acontecendo de novo. E tem um outro lado, existe um sujeito chamado Jack Wheeler, é um escritor americano. Ele se faz a pergunta, por que tantos de nós, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, por que a gente sempre vive cedendo a esses caras? Por que a gente quase pede perdão a eles, deles baterem na gente, entendeu? Então ele disse, quer saber, eu vou contar uma história. No Amazonas, no Brasil, tem uma tribo de índios, quando nasce um bebê, né, a mãe, a primeira coisa que ela faz, ela coloca o bebê no chão e começa a chorar e dizer como o bebê dela é feio. Por que Deus mandou um bebê tão horroroso? Ela faz isso para quê? Para acalmar os demônios.
para não os demônios ficar com inveja, tá entendendo? E ele diz, olha, as classes intelectuais, as classes dominantes do Ocidente, elas cedem perante esse tipo de chantagem por este mecanismo primitivo de medo do invejoso. Veja, que coisa interessante. Ele não fala que o mecanismo básico é inveja. Não, é o contrário. É o medo da inveja, é o medo do mal olhado. Então você vê um sujeito falando mal de você, falando coisas horríveis, sendo injusto pra caramba. Você sabe que é injusto, mas você teme que aquela raiva que ele tem de você te faça mal psicologicamente. E daí você pergunta, o que você quer, meu filho? Te dou tudo. É a base também da síndrome de Estocolmo, é isso, é? O medo do mal olhado. Então fala, faz o seguinte, você acredita em natural ou acredita em macumba? Você escolhe. Está entendendo? E eu acho que Deus está do teu lado, tu não tem que temer nada. Se você é cristão, você é judeu, você está defendido. Não tem esse problema. Agora, se você é cristão ou judeu assim, nas terças, quintas, né? Terça, quinta e sábado, e outra coisa, tá certo? Nos outros dias, você vai ficar com aquela dúvida, mas e se a raiva que o cara tem de mim, atrair os demônios, me pegar, etc, etc. Tudo isso é um raciocínio meio subconsciente. Claro que conscientemente ninguém aceita isso, mas a nossa alma tem muitas camadas, né? Então, esse tipo de sentimento maligno que esses caras têm, eles nos derrubam às vezes. Então você tem dois tipos, você tem os traidores e tem os caras que estão com medo do mal olhado. Deve ter outras explicações também, mas por enquanto foi essa que deu para arrumar.